Avançamos bastante e confesso que não entendi por que não concluímos a reforma tributária e fiscal. O desânimo é total. Nós acreditávamos que iríamos modificar a proposta que apresentamos depois de muita discussão, de adequação, baseada em inúmeras sugestões. Lamentavelmente, e aí eu tenho que também levar em consideração alguns aspectos, entre eles o governo que puxou o freio de mão e também, infelizmente, os interesses individuais de segmentos dos estados, de municípios e até mesmo de empresários. Mas não podemos desanimar. O ano que vem teremos que retomar essa discussão sob pena de ficarmos para trás. O mundo evolui diariamente, para não dizermos de hora em hora, minuto a minuto, e nós não podemos ter um sistema tão arcaico, tão ultrapassado, ruim, que é o nosso sistema tributário brasileiro. Se do lado da política monetária atingimos essa fortaleza, esse reconhecimento, o mundo sabe que somos fortes nisso, temos que acreditar em outras reformas. As contas do governo ainda estão inchadas e precisam ser compensadas por juros mais elevados, desestimulando investimentos. Assim, a mudança previdenciária e a reforma fiscal são grandes alavancas da economia para o futuro. Na qualidade de vice-presidente da Comissão da Reforma Tributária aqui na Câmara dos Deputados, sempre defendi a eliminação de alguns entraves, como, por exemplo, tributação elevada, rigorosa legislação e a falta de investimentos em infraestrutura. Sobre a infraestrutura, e aqui citada resumidamente pela nobre colega deputada, minha vizinha do Rio Grande do Sul, Emília Fernandes, nós precisamos estarmos atentos a isso. Este assunto é muito sério e que muitos de nós, e a população de um modo geral, ainda não entendeu. Se nós não mudarmos o sistema de transportes brasileiro, não podemos ficar somente com essa cultura de rodovia. Eu, quando falo isso, tranquilizo os caminhoneiros, por exemplo, que precisamos investir em portos, precisamos investir em ferrovias, precisamos continuar investindo em rodovias, e tem tranquilizado dizendo que o caminhão não entra na roça. É um linguajar popular que nós usamos. O caminhão sempre vai ser importante, mas não podemos abrir mão de nenhum modal. Eu visitei os Estados Unidos ano passado, no encontro sobre portos e vias navegáveis. Visitamos o rio Mississippi, com 3.000 quilômetros, onde a produção norte-americana, 30% é transportada pelo rio Mississippi, fazendo com que, além, obviamente, que nos Estados Unidos ter um certo incentivo, mas o barateamento do frete torna o produto competitivo, apesar da produção ser mais cara que no Brasil. Mas ouço com satisfação, com muita alegria, o deputado Emília Fernandes. Interrompa o pronunciamento de Vossa Excelência, desculpe o tema de fundamental importância, mas Vossa Excelência começou o seu pronunciamento fazendo uma citação em relação às novas gerações. Certamente as nossas crianças, os nossos netos, os nossos filhos, a juventude deste país, o que será, não é, desta juventude, o que nós desejamos e qual o compromisso que nós adultos, pais, mães, avós, professores, educadores, governantes estamos fazendo para as crianças e para os nossos jovens. Então, presidente e nosso deputado que nos concede este à parte, nós estamos numa segunda-feira, iniciando um dia de trabalho aqui desta casa, e vemos nas galerias aqui do nosso plenário, crianças, estudantes que nos visitam, juntamente com colegas professoras, e então, pedir licença a Vossa Excelência para fazer esta homenagem. A homenagem deste país que se agiganta, que coloca com toda a força, com todo o carinho
investimentos, espaços, voz e vez para a nossa juventude. Nós precisamos urgentemente olhar cada vez mais para as crianças deste país, que certamente os que estão na galeria hoje poderão estar neste plenário amanhã, sendo os nossos deputados, as nossas deputadas, os senadores e as senadoras e os governantes deste país, decidindo as leis, construindo leis, decidindo os orçamentos e as políticas públicas. Que a gente assuma cada vez mais, enquanto nação soberana, comprometida com as novas gerações, todas as políticas que trazem a criança, trazem os jovens para aquele real objetivo, que é o da educação, é o do lazer, é o do esporte, é das oportunidades culturais e, principalmente, se faça um enfrentamento decisivo contra toda forma de exploração de criança, seja sexual, seja no trabalho infantil e, acima de tudo, a gente enfrente com muita força e determinação esta odiosa praga que chega a inúmeras famílias e a jovens, que é a questão da droga. Parabéns e cumprimentos a estes jovens e estas crianças que nos visitam, e que a gente reafirma, aqui deste plenário, aqui deste espaço mais alto da política nacional, que é o Congresso Nacional, que aqui, junto com o país e junto com a sociedade brasileira, nós haveremos de fortalecer e preparar um grande Brasil para as novas gerações, como Vossa Excelência iniciou o seu pronunciamento. Cumprimentos pela inspiração que Vossa Excelência trouxe a esta deputada professora, ao ver também estas crianças e as minhas colegas professoras nas galerias. Muito obrigado. Bom, coincidentemente, a colega deputada Emília Fernandes aproveitou aí a oportunidade para registrar a presença das crianças, dos jovens aqui. Retorne sempre. Concedo a palavra ao nobre deputado Francisco Rossi, nosso amigo de longa data aqui nessa casa. Deputado Edinho Bess, é um prazer aparteá-lo no seu brilhante pronunciamento, Vossa Excelência, que representa com tanto brilhantismo o povo de Santa Catarina, ex-secretário de Estado, atuante deputado nesta casa. Antes de entrar no tema que Vossa Excelência aborda, eu também gostaria de fazer coro com a nossa deputada Emília Fernandes, pela presença dessa juventude, cumprimentando os professores que tomaram a iniciativa de trazê-los aqui a esta casa. É importante isso, importante que elas tomem conhecimento do que significa o Poder Legislativo, a Câmara Federal, e nós que logo após a fala de Vossa Excelência, estarei aqui falando sobre pedofilia, e é claro que quando a gente vê crianças, a gente imediatamente passa a ter essa preocupação com esse tema que logo mais nós estaremos abordando. Quero cumprimentá-lo, deputado, pelo pronunciamento que é feito nesta tarde, com muita competência e muita profundidade, e queria me reportar à reforma política, que foi a primeira citada por Vossa Excelência nesta oportunidade. Queria lembrar que nós, do PMDB, oferecemos uma proposta de reforma política que independia de PEC, de emenda constitucional, bastaria apenas legislação ordinária para que fosse aprovados 4 itens propostos pela nossa bancada naquela oportunidade. Eu e o deputado Ibsen Pinheiro redigimos a proposta, submetemos à votação da bancada, que aprovou por 2/3 de sua maioria a proposta apresentada, e por esses mistérios que a gente não consegue entender, quando veio para o plenário, nada foi aprovado, inclusive aqueles mecanismos indutores de fidelidade partidária, e ficou aprovada aí uma fidelidade meia boca, que permite aberrações como essa que nós estamos assistindo em alguns estados, que mata o princípio da eleição em 2 turnos e que permite situações como a de São Paulo, que o nosso partido, sem passar pela convenção, já diz que apoia o candidato do PSDB ao governo,